Hoje no Tarek Notícias, Biden chama a violência com armas de fogo nos Estados Unidos de vergonha nacional. Bolsonaro diz que poderá passar neste ano pela 5ª cirurgia em razão de atentado de 2018. Rússia e Ucrânia expulsam diplomatas em meio ao aumento das tensões. Senador anuncia candidatura alternativa e CPI da pandemia terá disputa pela presidência. Justiça italiana marca início do julgamento do ex-ministro Salvini por retenção de imigrantes. STF decide que crimes do ex-jogador Edmundo prescreveram. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. O presidente americano Joe Biden disse ontem que a violência com armas de fogo nos Estados Unidos é uma vergonha nacional. O presidente americano fez o comentário durante uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, um dia depois que um atirador abriu fogo e matou 8 pessoas em Indianápolis. O ataque de última quinta-feira foi o 7º ataque em um mês nos Estados Unidos desde o dia 16 de março, que deixaram mais de 40 mortos e dezenas de feridos em 7 ataques. Na semana passada, Joe Biden anunciou medidas para tentar controlar o que chamou de epidemia de violência com armas de fogo no país. O presidente americano quer dificultar o acesso às armas fantasmas, que podem ser montadas em casa e não têm número de rastreio. O controle das armas de fogo nos Estados Unidos é um tema que divide o país, ainda que há décadas os americanos convivam com massacres em escolas e espaços públicos. Muitos dos defensores do porte de arma de fogo recorrem à 2ª emenda da Constituição americana, que garante o direito de se ter uma arma. Sempre que o governo tenta controlar o acesso a armamentos, lobistas recorrem à justiça para derrubar a decisão. O presidente americano insistiu que as medidas apresentadas em 8 de abril, dia dos ataques na Carolina do Sul e no Texas, não infringem a Constituição americana. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que poderá passar neste ano pela 5ª cirurgia motivada pelo atentado à faca que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. Questionado sobre a cirurgia por um apoiador ontem à noite na entrada do Palácio da Alvorada em Brasília, Bolsonaro respondeu que vai operar uma hérnia. A primeira cirurgia depois da facada foi realizada no mesmo dia do atentado em um hospital de Juiz de Fora, Minas Gerais. 5 cirurgiões e 2 anestesistas participaram da intervenção. Durante o procedimento, Bolsonaro precisou receber 4 bolsas de sangue e teve implantado uma bolsa de colostomia. Dias depois do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o presidente passou por uma segunda cirurgia. Os médicos reabriram o corte da primeira cirurgia e encontraram uma obstrução em uma alça do intestino delgado, na parte esquerda do abdômen. Em janeiro de 2019, Bolsonaro voltou ao Hospital Albert Einstein para a retirada da bolsa de colostomia e ligamento do intestino. Em setembro do ano passado, sofreu a 4ª intervenção no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para corrigir uma hérnia, saliência de tecido surgida no local das intervenções anteriores. Na ocasião, os médicos implantaram uma tela de polipropileno para a correção da hérnia. No ano passado, Bolsonaro se submeteu a outras 2 cirurgias, mas sem relação com o episódio da facada. Em janeiro, fez uma vasectomia, procedimento utilizado por homens que não desejam ter mais filhos. Em setembro do ano passado, retirou um cálculo da bexiga. A Rússia acusou hoje um diplomata ucraniano de tentar obter informações confidenciais do governo e ordenou que ele deixasse o país até o dia 22 de abril, o que gerou uma reação similar por parte da Ucrânia, enquanto aumentam as tensões da fronteira entre os dois países. O serviço secreto russo alegou que o diplomata Alexander Sozoniuk foi detido quando tentou acessar informações de bancos de dados da polícia russa durante um encontro com um cidadão russo. O Ministério das Relações Exteriores deu a Sozoniuk 72 horas para deixar o país e a Ucrânia fez o mesmo com o diplomata russo em Kiev. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que Sozoniuk foi detido por várias horas antes de ser autorizado a retornar ao seu consulado em São Petersburgo e chamou a detenção de um ato provocativo. As tensões entre Moscou e Kiev aumentam em meio ao crescimento de tropas russas ao longo da fronteira, além de confrontos no leste da Ucrânia entre o exército e separatistas pró-Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu ontem por negociações de paz com Moscou.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou que vai lançar a candidatura à presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Com a decisão de Girão, haverá disputa pela presidência, já que o grupo de senadores oposicionistas e independentes que tem a maioria na CPI fechou acordo para apoiar a candidatura de Omar Aziz, do PSD do Amazonas. De acordo com a página do Podemos em uma rede social, a candidatura de Girão é contra o acordão de cartas marcadas para dominar a CPI da pandemia. O senador diz atuar com independência em relação ao governo. Ele foi o autor do requerimento de criação de uma segunda CPI com o objetivo de investigar governadores e prefeitos, conforme pretendia o presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, decidiu então unificar as investigações em uma mesma comissão e apurar simultaneamente ações e omissões do governo federal e a aplicação de verbas federais enviadas a estados e municípios. Além de Omar Aziz na presidência, o acordo firmado pela maioria prevê na vice-presidência Randolph Rodrigues, autor do requerimento original de criação da CPI, e na relatoria o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Segundo o blog de Gerson Camarote, a principal preocupação do governo é a escolha para relator de Renan Calheiros, um crítico do presidente Jair Bolsonaro. Para o Palácio do Planalto, se isso acontecer, o governo não terá controle sobre os rumos da comissão. A eleição que definirá os ocupantes dos postos dirigentes será na primeira sessão da comissão no dia 22 ou dia 27, conforme informou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, a ocupação dos postos de presidente, vice-presidente e relator já está consolidada, porque o grupo ao qual pertence na CPI reúne 7 dos 11 titulares da comissão. Com 73 anos, o parlamentar baiano é o mais velho da CPI e caberá a ele conduzir a reunião de instalação, eleição de presidente e vice do colegiado. Atendendo a uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu na última terça-feira o requerimento de criação da CPI. Na última quarta-feira, o plenário do STF referendou a decisão de Luiz Roberto Barroso. E na última quinta-feira, o presidente do Senado leu os nomes dos integrantes, o último passo antes da instalação. O ex-ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, de extrema-direita, será julgado pela retenção de imigrantes no mar Mediterrâneo em 2019, quando era responsável pelas forças de segurança e de fronteira, segundo decidiu o Tribunal de Palermo hoje. O julgamento do ex-ministro, que também era vice-presidente do governo de Giuseppe Conte, começará em 15 de setembro no Tribunal da ilha italiana de Sicília, ao sul. Salvini é acusado do sequestro de pessoas e de abuso de poder por ter proibido o desembarque de 147 imigrantes. Esse grupo havia sido resgatado no Mediterrâneo pela embarcação humanitária espanhola Open Arms em agosto de 2019. Eles ficaram 6 dias em alto mar, perto da ilha italiana de Lampedusa, sem poder desembarcar devido à recusa das autoridades italianas. Se for considerado culpado, pode ser condenado a uma pena máxima de 15 anos de prisão. Já a organização Open Arms avaliou positivamente a decisão do Tribunal Siciliano e disse estar feliz por todas as pessoas que resgatamos. O ex-ministro do Interior também está sendo julgado em outro caso relacionado à retenção supostamente ilegal de mais de 100 migrantes em alto mar em julho de 2019. O Supremo Tribunal Federal reconheceu ontem a prescrição dos crimes do ex-jogador e comentarista esportivo Edmundo Alves de Souza Neto, responsável por um acidente de carro que matou 3 pessoas em 1995 na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. Edmundo foi condenado em 1999 a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto por 3 homicídios culposos e 3 lesões corporais culposas. O comentarista esportivo, no entanto, não cumpriu a pena. Naquele ano foi preso, mas ficou apenas 1 dia na cadeia. Em 2011 chegou a ser considerado foragido, foi preso, ficou 1 dia na cadeia e foi solto em seguida. Também em 2011, o então ministro do STF, Joaquim Barbosa, declarou extinta a punibilidade no caso do jogador. O caso foi ao plenário e nesta sexta-feira, por 6 votos a 5, os ministros decidiram manter o entendimento do ex-ministro Barbosa. O ministro Roberto Barroso, relator do caso, foi derrotado junto com os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Rosa Weber. A maioria foi formada pelos ministros Marco Aurélio Melo, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli.
O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal. E para encerrar também eu quero fechar com um convite. Amanhã, no nosso canal Histórias da Nossa Terra, a gente vai falar sobre uma cidade que é incrível aqui no nosso estado do Paraná, chamada Paranavaí. Então, não percam então amanhã lá no meu segundo canal, Histórias da Nossa Terra, vamos falar de Paranavaí. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado então, desse vídeo, então, desse Tarek Notícias, então, deste sábado. Então, um ótimo fim de semana para vocês e vejo vocês amanhã lá no meu segundo canal, Histórias da Nossa Terra. Valeu, tchau!